Durante séculos, as aldeias foram como ilhas, isoladas, separadas do resto do mundo por barreiras naturais, como montanhas, rios e florestas densas. Este isolamento não era apenas físico, mas também econômico e social. Estavam afastadas do mundo exterior, o que dificultava o acesso dos aldeões a serviços essenciais e oportunidades. Este isolamento tornava a vida difícil. Os aldeões tinham de carregar cargas pesadas às costas e caminhar longas distâncias para chegar ao mercado ou centro de saúde mais próximo. As pessoas tinham acesso limitado a mercados, escolas e cuidados de saúde. As crianças muitas vezes tinham de andar quilômetros para ir à escola, e as emergências médicas podiam transformar-se em situações de risco de vida devido à falta de cuidados oportunos. O transporte fiável é uma tábua de salvação. É a ponte entre o isolamento e a oportunidade, proporcionando uma ligação crucial ao mundo exterior. Liga as aldeias ao resto do mundo, permitindo o fluxo de bens, serviços e informação. Permite aos agricultores vender os seus produtos em mercados maiores, aumentando os seus rendimentos e melhorando as suas condições de vida. Permite que as crianças frequentem a escola regularmente, dando-lhes a oportunidade de um futuro melhor através da educação. Dá acesso a serviços essenciais como cuidados de saúde, garantindo que a ajuda médica está disponível quando necessário. Sem um transporte adequado, as comunidades rurais lutam para prosperar. A falta de transporte fiável significa que as pessoas permanecem presas num ciclo de dificuldades e oportunidades limitadas. Em muitos países em desenvolvimento, a falta de infraestruturas de transporte adequadas constitui um obstáculo significativo ao desenvolvimento. As más condições das estradas e as redes de transporte pouco desenvolvidas dificultam o progresso. Sem meios para transportar pessoas e bens de forma eficiente, o progresso é lento, e as oportunidades continuam limitadas. Os aldeões recorrem frequentemente a métodos de transporte improvisados, que não são seguros nem fiáveis. A ausência de transporte fiável perpetua um ciclo vicioso de pobreza. Mantém as comunidades isoladas e incapazes de aceder aos recursos de que necessitam para melhorar as suas condições de vida. Limita o acesso à educação e aos cuidados de saúde, que são fundamentais para quebrar o ciclo da pobreza e alcançar o desenvolvimento sustentável. Além disso, prejudica o crescimento econômico e reduz a qualidade de vida geral de milhões de pessoas. Investir em infraestruturas de transporte fiáveis é essencial para o desenvolvimento e a prosperidade das comunidades rurais. Imagine isto: uma criança doente numa aldeia remota. A criança precisa urgentemente de assistência médica, mas o hospital mais próximo fica a quilômetros de distância. A família está desesperada, mas não tem meios de transporte para lá chegar rapidamente. O hospital mais próximo está a quilômetros de distância. A viagem até o hospital não é apenas longa, mas também perigosa. Não há estradas em condições. Os caminhos são frequentemente lamacentos e não pavimentados, tornando a viagem ainda mais difícil. Não há carros nem autocarros. A viagem é longa. A viagem é perigosa. Os aldeões muitas vezes têm de andar durante horas, enfrentando inúmeros riscos ao longo do caminho. Esta é a realidade para muitas pessoas. Cada dia é uma luta, e a falta de transporte só aumenta as suas dificuldades. Sem transporte, os aldeões enfrentam enormes desafios. Têm de transportar cargas pesadas por longas distâncias, o que é exaustivo e demorado. Os agricultores têm dificuldades em levar os seus produtos para os mercados. Isto resulta em desperdício. A falta de transporte significa que os produtos frescos muitas vezes se estragam antes de poderem ser vendidos. Isto resulta em perda de rendimentos. Os agricultores perdem potenciais ganhos, o que afeta a sua capacidade de sustentar as suas famílias. As crianças andam durante horas para chegar à escola. Isto limita as suas oportunidades. Isto limita o seu futuro. A longa e cansativa viagem afeta a sua capacidade de aprender e crescer. A falta de transporte afeta todos os aspectos da vida. Desde o acesso a bens de primeira necessidade até a procura de oportunidades, os desafios são imensos. Torna difícil o acesso aos cuidados de saúde. As pessoas muitas vezes têm de esperar horas, ou até dias,
para receberem a assistência médica de que necessitam. Torna difícil encontrar emprego. Sem transporte, as oportunidades de emprego são limitadas e as pessoas têm dificuldades em ganhar a vida. Torna difícil a ligação com o mundo exterior. O isolamento é profundo, e a falta de transporte só agrava a divisão. Apresentamos o rickshaw, um meio de transporte simples e acessível, um símbolo de esperança, um símbolo de progresso. O rickshaw, nas suas várias formas, oferece uma solução prática para os desafios de transporte enfrentados pelas comunidades rurais. Quer seja o rickshaw de bicicleta, o rickshaw automóvel ou o rickshaw elétrico, este humilde veículo tornou-se numa tábua de salvação para milhões de pessoas. A sua adaptabilidade a diferentes terrenos e os seus baixos custos operacionais fazem dele um meio de transporte ideal em áreas com infraestruturas limitadas. Os rickshaws percorrem os estreitos caminhos das aldeias, transportam passageiros para os seus destinos, transportam mercadorias para o mercado, ligam comunidades isoladas ao resto do mundo. Seção 4. Ligar pessoas, transformar vidas. Os benefícios do transporte em rickshaw. Os benefícios do transporte em rickshaw são numerosos. Para os indivíduos, os rickshaws proporcionam mobilidade acessível e econômica. Reduzem os tempos de viagem. Reduzem o esforço físico de andar longas distâncias. Para os agricultores, os rickshaws oferecem um meio de transportar os seus produtos para os mercados de forma rápida e eficiente. Isto reduz o desperdício. Isto aumenta os seus rendimentos. Isto melhora as suas condições de vida. Os rickshaws também contribuem para o tecido social das comunidades rurais. Facilitam o acesso à educação. Facilitam o acesso aos cuidados de saúde. Ligam as pessoas e aproximam distâncias. Seção 5. O efeito dominó. Impactos econômicos e sociais dos rickshaws. O impacto dos rickshaws vai além dos benefícios individuais. Cria oportunidades econômicas. Capacita as comunidades. Conduzir rickshaws gera emprego. Gera autoemprego. É uma fonte de rendimento para muitos. Isto, por sua vez, estimula as economias locais. A disponibilidade de transporte em rickshaw atrai empresas. Atrai investimento. Promove o crescimento econômico. Isto eleva comunidades inteiras. Seção 6. Superar os desafios, melhorar. Ainda mais o transporte em rickshaw. Apesar dos seus muitos benefícios, o transporte em rickshaw enfrenta desafios. É necessário abordar questões de regulamentação, segurança e ambiente. Os governos e as comunidades estão a trabalhar em conjunto. Estão a implementar regulamentos de segurança. Estão a promover práticas sustentáveis. Estão a garantir o bem-estar dos condutores e passageiros de rickshaws. As inovações na tecnologia dos rickshaws, como os rickshaws elétricos, também estão a surgir como uma forma de reduzir a poluição e melhorar a eficiência. Estes avanços prometem tornar o transporte em rickshaw ainda mais sustentável e benéfico a longo prazo. Seção 7. Um futuro mais brilhante. Sobre 3 rodas. O legado duradouro do rickshaw. O humilde rickshaw, outrora um símbolo de pobreza, é agora um símbolo de progresso. Ao longo dos anos, evoluiu de um simples meio de transporte para um farol de esperança e resiliência para muitas comunidades. Tornou-se parte integrante do tecido social e econômico de muitos países em desenvolvimento. Tanto em cidades movimentadas como em aldeias tranquilas, os rickshaws prestam um serviço essencial, colmatando lacunas onde outras formas de transporte falham. Olhando para o futuro, é claro que os rickshaws continuarão a desempenhar um papel vital na ligação de comunidades, na capacitação de indivíduos e na transformação de vidas. Oferecem uma alternativa sustentável e ecológica aos veículos motorizados, reduzindo as pegadas de carbono e promovendo estilos de vida mais saudáveis. O seu legado duradouro reside na sua simplicidade, acessibilidade e capacidade de navegar nos desafios únicos do transporte rural.
Os rickshaws não são apenas veículos, são tábuas de salvação para muitos, proporcionando acesso à educação, aos cuidados de saúde e a oportunidades econômicas. Com apoio e inovação contínuos, o transporte em rickshaw tem o potencial de abrir caminho para um futuro mais brilhante e inclusivo para todos. Ao adotarmos novas tecnologias e práticas sustentáveis, podemos garantir que o rickshaw continue a ser uma parte vital da nossa paisagem de transportes para as gerações vindouras. O Centro de Investimento do Instituto de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas, ISSFAA, tem vindo a priorizar a exploração de oportunidades de investimento no sector dos transportes por várias razões importantes. Reconhecendo o potencial de impacto econômico e social, o ISSFAA está a equacionar apoiar um projeto de transporte baseado em rickshaws, conhecidos localmente como Cupa-Patas. Esta iniciativa visa integrar ex-militares e suas famílias, particularmente aqueles que residem nas regiões do interior de Angola. O projeto poderá também envolver a formação de cooperativas para apoiar e empoderar ainda mais estas comunidades.